O aumento generalizado de impostos é a moeda de troca para o recuo do governo na questão da TSU, anunciada ontem pelo Primeiro-Ministro aos parceiros sociais em sede de concertação social. A cedência do governo permitirá ao Executivo recuperar o país ou a instabilidade social vai tomar conta de Portugal? No plano político, o Conselho de Estado de sexta-feira passada configura uma sobrevida à coligação ou o prazo de validade do Executivo está condenado a expirar antes do final da legislatura? E para quando a remodelação? Passos Coelho deve avançar já ou o Governo ainda pode resistir mais algum tempo sem alterações de nomes e sem alterações na estrutura governativa? São questões que vamos tentar responder neste Causa das Coisas. Em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, Fernando Ribeiro Mendes, professor universitário, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa presença. Professor, começo por si. O Governo fez bem a recuar nesta questão da TSU? Bom, não sei se fez bem a ele próprio. Tenho algumas dúvidas que, do ponto de vista da sua autoridade, tenha feito bem nesse sentido. Isto é, o Governo, antes de ter recuado, estaria, apesar de tudo, com mais autoridade do que tem hoje e do que previsivelmente vai ter nos próximos tempos. E fez bem ao país? Do ponto de vista nacional, vamos lá ver. Também aí tenho dúvidas. Não sei, enfim, também gostaria de ouvir depois as opiniões dos colegas aqui de painel, mas tenho as dúvidas pelo seguinte. Antes da nossa interrupção de férias, nós tínhamos um governo que tinha uma certa estratégia para o país. Neste momento, talvez a novidade que há é que deixou de haver essa estratégia. O governo não tem estratégia. Ela era pobrezinha, porque no fundo era uma estratégia de, basicamente, aplicação, como se sabe, das medidas do memorando de entendimento com a Troika, mas tinha uma ideia de desenvolvimento económico através de reformas estruturais para liberalizar mais o funcionamento da economia e basicamente focalizada na redução dos custos do trabalho. Era uma estratégia pobre, a meu ver, porque, como muitos observadores... Concordasse ou não, exato, mas era uma estratégia. Neste momento não tem, porque tentou avançar uma medida da forma que se viu de redução dos custos de trabalho seria significativa, dos custos que as empresas suportam nessa componente, mas já não avança. E também não tem alternativa na redução dos custos empresariais de produção, porque não se sente que haja uma vontade e uma firmeza suficiente para lidar com as famosas rendas de certos setores bem identificados, designadamente na parte da energia. No caso das PPPs, também não se sente que haja nem uma grande vontade, mas sobretudo talvez não haja muita possibilidade, porque é o sistema financeiro que está posto em causa, ou que seria posto em causa, por exemplo, um imposto, uma contribuição qualquer, como foi sugerido pelo Partido Socialista, sobre as PPPs. No fundo, seria o sistema financeiro. O sistema financeiro já está incapacitado de financiar normalmente a economia e, portanto, ficaria mais debilitado ainda. Bom, tudo isto, no fundo, para dizer que, neste momento, toda a estratégia caiu, toda a estratégia, pobre que fosse, caiu e não se vê alternativas. E, portanto, estamos numa situação que realmente, como tem sido glosado pela imprensa internacional, e designadamente pelo Financial Times há 2 ou 3 dias, realmente parece que estamos a juntar o pior da Grécia e da Irlanda. E da Irlanda, exatamente. E, portanto, estamos a caminhar. Nós temos, de facto, um problema estrutural, se calhar ainda mais grave do que esses países, mas o que é facto é que não se vê saída. E, portanto, nesse sentido, o recuar do ponto de vista, enfim, da conjuntura política era mais ou menos inevitável, porque era claro que a própria base de sustentação política do governo estava a esboroar-se e, portanto, a coligação a estremecer, setores muito importantes com muito peso no partido no PSD, enfim, a criticar a medida e a insinuar ou a sugerir, pelo menos, que o Presidente da República não estaria de acordo com esta medida e, portanto, o recuo tornou-se inevitável a partir de certa altura. Não é? Porque senão o Primeiro-Ministro ficaria pessoalmente muito isolado, muito mais isolado do que já estava, e o PSD teria dificuldade de garantir a coesão da coligação e a manutenção das condições operacionais do Governo. Portanto, esse recuo, sim, teve que ser feito. Agora, depende, as coisas não estão escritas nas estrelas. Depende de haver um golpe de asa do próprio Primeiro-Ministro e do PSD,
ter a capacidade enfim, de refrescar a sua própria legitimidade e de reencontrar alguns pontos com o país, vamos ver. Sendo que o Financial Times, nas críticas que faz ao governo, são críticas fundamentadas pelo facto do governo ter cedido à pressão da rua, e nessa comparação diz que, de facto, este recuo faz com que Portugal se aproxime da Grécia por causa da incapacidade crónica de conseguir cumprir os acordos estabelecidos com as autoridades internacionais. Sim, fica a ideia que um governo em Portugal, tal como se passa na Grécia, por mais compromissos que tome com o exterior, não é capaz de executar porque e isso, em termos a opinião de pública, o movimento, não é obviamente terrível, a melhor opção em cima da mesa. Manuel Monteiro, este recuo do governo em matéria de TSU serve o país? Repare, eu, conforme aqui foi dito, penso que o Governo não tinha alternativa. Acho que, postas as coisas como foram, acho que era extraordinariamente difícil o Governo manter-se a pés firmes, dizendo daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quer dizer, muito sinceramente, acho que isso seria bastante complicado, não apenas para o Governo, mas para a governabilidade e a estabilidade. Porque eu acho que o grande problema neste momento dos intervenientes e dos responsáveis políticos não é apenas o de saber se este governo está a fazer mal, mas principalmente isto, se este governo está a fazer mal e for embora, o que é que vem a seguir? Quer dizer, e essa questão é uma questão prática que muitas das vezes nos esquecemos, que eu admito que no calor das manifestações na rua essa perspectiva não passa sequer pela cabeça da maior parte dos manifestantes, mas ela não deixa de existir. Agora, em termos... Eu não era favorável, disse-o aqui na semana passada, porque não encontrava razoabilidade no crescimento económico pré-anunciado com a TSU. Agora... É que a TSU tem duas vertentes, não é? É o aumento dos 7% para os trabalhadores e a diminuição para o lado das empresas, não é? Essa diminuição para o lado das empresas teria, obviamente, efeitos minimamente positivos. Mas eram, de facto, minimamente atendendo... Desde que não fosse financiada pelo esforço dos trabalhadores. Minimamente atendendo a duas coisas. Por um lado, ao próprio montante que se previa que viesse a ser encaixado, e, em segundo lugar, atendendo ao facto da esmagadora maioria, não a maioria, mas a esmagadora maioria das confederações patronais, portanto, representativas das ditas empresas supostamente beneficiadas, terem vindo dizer, veja-se, por exemplo, o que disse o Presidente da CAP, nós vamos pegar nesse dinheiro e vamos entregá-lo aos trabalhadores rurais. Ora, agora resta saber se estas medidas pré-anunciadas não vão conseguir ainda, sob o ponto de vista do encaixe financeiro, algo mais do que aquilo que o Governo previa com a própria mudança da TSU. E isto permite-me dizer-lhe duas coisas, se me deixar, muito simples. Uma primeira, menor, eventualmente, de política interna, ou de política mais pequena, mais reduzida, que é de saber como é que o parceiro da coligação, chamado CDS, o tal que tem um líder que diz, se me perguntam se eu sabia, eu sabia. Se me perguntam se eu concordava, eu não concordava. Mas que foi o mesmo que disse, nem mais um imposto, não é? Como é que ele agora vai ficar, a não ser que mantenha esta ideia agora fantástica, que é dizer o CDS é contra o aumento de imposto definitivo, ou o aumento de impostos definitivos, quer dizer, que é uma forma airosa de dizer nós até estamos de acordo com os impostos, desde que não seja para sempre. Ora, isso batatas, não é? A verdade é que o Dr. Paulo Portas, em nome da coerência que quis dar aos portugueses, vai ter que explicar objetivamente se aquilo que aqui vem para substituir a TSU, objetivamente, não é ainda mais gravoso, sob o ponto de vista fiscal, do que aquilo que estava. Agora, há uma questão, para mim, maior, que não está a ser discutida e eu não consigo compreender porquê. O Governo não tem política europeia. A única política europeia que o Governo tem foi a assinatura recente por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de um documento pró-federal que lhe foi posto à frente pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão. Porque, repare, se houvesse uma política europeia de um país como Portugal e uma política europeia para países como Portugal, provavelmente as coisas eram substancialmente diferentes. Um exemplo muito prático. Foi hoje comunicado ao país e à Europa que a União Europeia tinha tomado uma posição de força no sentido de boicotar ou restringir a entrada de peixe
provinda de países que não cumprem países fora da União Europeia, que não cumprem determinadas regras na preservação da espécie. Fala-se em concreto da Islândia e das Ilhas Faroé. Ora bem, a União Europeia adotou medidas específicas, no sentido de dizer assim, os senhores, portanto, puseram limitações à importação de peixe. Mas a verdade é que a União Europeia, que adotou essas medidas para países fracos, apesar de tudo, e num setor de atividade económica em que os tubarões da Europa manifestamente não são os mais relevantes, a Alemanha, por exemplo, mas não é capaz de tomar medidas também objetivamente diferenciadoras em relação a países em crise como Portugal. Eu penso que uma verdadeira política europeia, tão ou mais importante do que dar dinheiro, era a de encontrar medidas excepcionais para países em situação extraordinariamente débil. Da mesma forma, nós, quando estamos doentes, temos um período de quarentena antes de virmos novamente para a praça pública para andar no contacto com os outros cidadãos. A União Europeia deveria ter medidas excepcionais de permitir, por exemplo, que alterações no plano fiscal fossem, por um período específico, direcionadas para determinadas empresas, sem se pôr o problema de estarmos com isso a pôr em causa o domínio global da concorrência. Deveríamos ter essas medidas excepcionais. A União Europeia deveria ter uma política diferenciadora no sentido de ajudar países como Portugal. Para que tivéssemos essa política diferenciadora, era óbvio que era necessário, sob o meu ponto de vista, que países como Portugal procurassem dizer à União Europeia que tão ou mais importante do que saber se temos a próxima tranche financeira era que tivéssemos políticas específicas, transitórias, que nos permitissem agilizar medidas pontuais, específicas para problemas pontuais e específicos, nomeadamente para dinamizar o mercado exportador. Isso é que não existe. Que nos garantissem sustentabilidade para não... Só para concluir, isso não existe. E isto demonstra a ausência total de uma reflexão política a médio e a longo prazo. E isso não existe nem da parte do Governo, nem da parte dos principais interlocutores da oposição. Raul Vaz, politicamente, o Governo fez bem em ceder? O déficit político é bem mais grave que o déficit orçamental e aquilo que se assistiu nas últimas 2 semanas em termos de ação política da parte do Executivo é absolutamente lamentável e eu acho que até é preocupante, muito preocupante. Ainda ontem vimos o Primeiro-Ministro dizer que com uma tranquilidade olímpica, não, a taxa social única vai para as Malvas, e, portanto, vamos agora voltar aos impostos em sede de IRS. Eu, na minha desta opinião, pensei que esse era o problema, ou seja, o problema dos portugueses, não só em sede governamental, ou seja, em sede de coligação governamental, como também numa perspectiva de crescimento económico, era a carga fiscal. Eu sou um otimista, como vocês sabem aqui, nesta matéria, portanto, e continua a ser, porque ainda hoje também, felizmente, vejo a Alemanha vir a reboque do governo português. Aliás, num encontro que tem o Álvaro na Alemanha, o Ministro da Economia, o Álvaro Santos Pereira, a dizer que estejam tranquilos, porque isto não vai ser a Grécia, nós vamos dar a mão, nós vamos abrir aqui os cordões à bolsa e vamos aqui despejar dinheiro na economia portuguesa e tal. Assim seja, assim seja. Isso não invalida que o governo português tenha tido nestas últimas 2 semanas, por responsabilidade própria e de uma forma absolutamente confrangedora e, na minha opinião, muitas vezes a roçar a irresponsabilidade pública, não é política, é pública, atitudes que eu acho absolutamente lamentáveis. O Dr. Manuel Monteiro já disse aqui que o parceiro da coligação chegou à coligação e chegou ao poder através de uma mensagem muito simples, ou seja, a carga fiscal em Portugal não pode crescer, isso é um fator de limitação do desenvolvimento económico, de desenvolvimento da qualidade de vida, e, portanto, tudo isso, chegando ao poder, foi... Caiu por terra. Caiu por terra, mas caiu por terra, admiti eu, face a circunstâncias muito objetivas, porque se entrou num processo de ajustamento financeiro, numa dependência inclusiva política. Agora, há limites para a hipocrisia política e há limites para a inconsistência política. E eu acho que a inconsistência política ainda é pior que a hipocrisia política,
Porque a política vive da demagogia, vive de alguma hipocrisia, infelizmente, em algumas circunstâncias em que se quer chegar ao poder e se quer contrariar os argumentos que os outros têm quando estão no poder. Agora, há limites, de facto, para a inconsistência política. E quando se anunciou ao país da forma que se anunciou, em plena negociação com a Troika, eventualmente com receio do resultado da 5ª avaliação, mas tem que se pesar todos estes passos. Anunciou-se ao país que a questão da taxa social única era vital para o nosso futuro a médio prazo. O mínimo exigível é que isso seja minimamente articulado, não só em sede do Governo, como em sede de matéria em si, ou seja, que a coisa esteja estudada. Eu, na minha ingenuidade, admito e aceito, estava convencido que aquilo tinha sido estudado, tinha sido ponderado, tinha havido tempo para isso. Porquê? E porquê? Porque a questão... Há uma razão para este pecado, há um pecado original aqui que é a decisão do Tribunal Constitucional. Ou seja, este Governo teve todo o tempo do mundo, para avaliar, ponderar, encontrar soluções, articulá-las com a Alemanha, com o Banco Central Europeu, com a Troika, com o Fundo Monetário Internacional. E eu penso hoje, provavelmente, estando numa situação oposta à ingenuidade, que nada disto foi feito. Ou seja, brincou-se muito aos poderes, quem é que manda em quem é que tem mais poder, como é que se privatiza ou concessiona a RTP, como é que se faz. Quer dizer, isto não é importante para o país. Eu lamento dizê-lo aqui, quer dizer, nós temos que ter, uma vez por todas, que a nossa questão é uma questão, nós estamos sobre intervenção financeira exterior. Nós temos uma economia exposta, aberta e débil face às circunstâncias. Essa é a prioridade do Governo. E nós temos metas orçamentais com que nos comprometemos. E comprometemos a nível, inclusive, de 3 partidos do arco do poder e que voluntariamente o fizeram. Quero, aliás, dizer que nestes últimos 15 dias há 2 pessoas neste país que têm tido uma atitude absolutamente que merece elogio. O João Proença, líder da OGT, e o Dr. António José Seguro, líder do Partido Socialista. Embora o Dr. António José Seguro, com umas moções de censura que vão para a frente e vão para trás, com um taticismo político que caracteriza, mas tendo o interesse nacional em primeira instância, em primeira noção. E o professor Cavaco Silva não esteve bem, Raul? Desculpa interromper o raciocínio. Esteve. Face às circunstâncias não podia fazer outra coisa, apesar de aquele filme, se me permites o termo, do Conselho de Estado, quer dizer, as opiniões públicas, eu não diria que crescem, mas reagem face às circunstâncias e face às dificuldades. Ou seja, a dificuldade é também uma oportunidade para a opinião pública pensar. E aquilo que a opinião pública percebeu, não só na manifestação de sábado anterior, que juntou milhares de pessoas de todas as cidades do país, como a manifestação em São Bento. Aliás, o Dr. Mário Soares fez aquilo que, de facto, a sua natureza lhe permite. É meio daquele jogo de alguma hipocrisia. E eu já disse aqui que até vou ao ponto de aceitar alguma hipocrisia na política, mas vou para casa jantar, porque isto já está resolvido. Aliás, o Presidente da República tinha dito de manhã, algures em Évora, dizer, isto, pronto, a crise acabou, os partidos vão se entender. A crise não acabou. O problema é que a crise não acabou. E dizendo que a atitude do Presidente da República é uma atitude de bom senso e de pôr alguma ordem na casa. A crise não acabou. Porque, como o Dr. Manuel Monteiro dizia muito bem, eu quero, a opinião não sou eu, sou eu também, que obviamente sou cidadão português, eu quero saber como é que o Dr. Manuel Monteiro e o Dr. Pedro Passos Coelho vão enquadrar este aumento. Dr. Paulo Portas. Paulo Portas, peço desculpa. Um lapso complicado. É um lapso complicado. Se calhar vem de trás também. Neste caso, mas se projeta para a frente. Neste caso, viria pela frente, exatamente. Vão explicar, porque têm a responsabilidade da governação, vão explicar como é que agora um aumento da carga fiscal, tanto o Primeiro-Ministro considerou insuportável, publicamente, como o líder do Partido de Coligação escreveu uma carta aos militantes, que eu bem sei que foi divulgada pelo Expresso, depois ficou no tinteiro, depois vai e não volta, porque entretanto houve a decisão do Tribunal Constitucional, e voltamos ao Tribunal Constitucional. Ou seja, este Governo tinha a obrigação, em função dessa decisão do Tribunal Constitucional, que eu acho questionável enquanto cidadão, acho que o Tribunal Constitucional cometeu uma bizarria, mas isso é outra questão. Mas, enfim, de uma forma legítima, e em termos de direito, admito que aceitável, mas como é que este Governo andou meses, aliás, a reação verdadeira é a do Primeiro-Ministro, quando, no dia em que o Tribunal Constitucional chumba os subsídios, o Primeiro-Ministro está no Politeama a ver um espetáculo e diz, meus amigos, vamos ter que cortar outra vez os subsídios. Vamos ter que fazer uma sobretaxa, não é?
Não é cortar os subsídios, não cortamos os subsídios, vai ter uma sobretaxa. Aliás, coisa que vai acontecer. Mas como é que este país anda meses a brincar às escondidas com as sobretaxas e com os subsídios? Acabando com o ministro Álvaro Santos Pereira, hoje na Alemanha, com o vice-chanceler e ministro da Economia alemã, dizer, tenham calma, porquê? Porque nós não podemos, nós alemães e nós Europa, correr o segundo risco, porque não brincamos em serviço. Ainda é a minha resta de esperança, atenção. Oxalá. Não podemos ter outro exemplo grego. Porque, apesar de tudo, há aqui 1 ano e meio em que nós fomos diferentes dos gregos, nós portugueses. Pela positiva, nós portugueses, pagando impostos, aceitando as dificuldades em termos de qualidade de vida, cortando salários, levando com o IVA da restauração a taxa máxima, vivendo na expectativa de que em 2012 havia uma ligeira inversão. Eu disse aqui e repito, este governo só tem uma salvação. Não é com políticas nem com políticos, é com resultados. E mantenho. Se este governo e o Primeiro-Ministro não conseguir, e o Ministro das Finanças, provavelmente também já estará cansado, porque como é um estrangeirado, o Dr. Vítor Gaspar e o Dr. Carlos Moedas devem olhar para isto como uma aldeia não direi de gauleses, os gauleses resistiam, só tinham medo que o céu lhes caísse em cima. E provavelmente o céu, eles dizem assim, mas o céu ainda nos vai cair em cima, dirá o Dr. Vítor Gaspar e o Dr. Carlos Moedas, que vivem aqui, mas como é que isto é possível? Como é que é possível o líder do PST andar a brincar às escondidas com o líder do CDS e o líder do CDS vice-versa? Não é possível. Portanto, eu ouvi ontem o Primeiro-Ministro a recuar na taxa social única com uma candura e com uma humildade excessiva. Não dizendo aos portugueses, está bem, a taxa social única, a opinião pública não quis, é um erro, não está bem articulada, perdais ao ninho. Mas nós temos aqui uma alternativa que não pode ser exclusivamente, nós já sabemos que é evidente que a classe média é a massa salarial que vai pagar o grosso da crise. Nós já sabíamos todos aqui desde o princípio. Agora não pode ser só isso, porque a política e falta política, e daí eu considerar que o déficit político é muito mais grave que o déficit orçamental. A política é a gestão de expectativas. E isso é que, a falta de expectativas é que fez com que milhares de portugueses viessem para a rua no sábado e que milhares de portugueses olhassem para o Conselho de Estado como uma fantochada. Esse é o problema do país e esse é o problema que a Alemanha, de certa forma, está a tentar superar, e isso é uma responsabilidade, obviamente, do governo português, do PST e do CDS. O professor Fernando Ribeiro Mendes, este aumento generalizado de impostos, que é, de certa forma, a moeda de troca para o governo ter cedido na TSU, vai matar a economia? Bom, vai pelo menos matar o consumo interno, basicamente, não é? Que afeta, por via do IRS, afeta o rendimento disponível da generalidade dos portugueses, que dependem de rendimentos salariais ou de trabalho, e, portanto, vai-se refletir. Nós hoje sentimos diariamente as dificuldades, a olho nu, mesmo sem dados estatísticos, do setor da restauração. Claro. Basta andar pelas nossas cidades. Sentimos as dificuldades, de modo geral, do setor comércio, que está a sentir, portanto, uma retração muito forte. Portanto, essa parte, sim. A parte da exportação, bom, não será diretamente afetada, mas o problema é que a nossa exportação tem vulnerabilidade. Houve até agora um recente estudo que vi só a menção na comunicação social, feito pelo Augusto Mateus para a Caixa Geral de Depósitos, que assinala isso mesmo, não é? Mas é algo que é conhecido já há muito tempo. Nós temos uma estrutura de exportação que é importante, que contribui bastante para o nosso produto interno, mas que não tem capacidade de arrasto depois dos outros setores, do resto da economia. E por outro lado, tem vulnerabilidades está muito dependente, desde logo, dos mercados europeus, e os mercados europeus não estão a atravessar um bom momento, não é? Há uma estagnação, eventualmente uma recessão que se perfila na Europa para o próximo ano. Há os outros mercados fora da União têm importância, mas são mercados com menos peso na absorção, digamos assim, da nossa exportação. Temos uma componente importantíssima no turismo, que também vive totalmente do mercado europeu. Portanto, mas que hipótese, tudo isso... Que hipótese reais é que Portugal tem de... Eu ia utilizar a palavra crescer, mas
fui precipitado, não é? Que hipótese é que tem de Portugal, que hipótese é que Portugal tem, com as medidas que estão em cima da mesa, de se conseguir inverter minimamente este ciclo recessivo? Creio que não tem. Então, se não tem, estamos a caminhar para a Grécia. Penso que sim, a não ser que haja, de facto, este fator externo, que o Relevares considera já a última hipótese, não é? E aparentemente sim. Quer dizer, não há porque... Não há incentivos adequados a um maior investimento. Não há capacidade de financiamento do investimento, nem do funcionamento normal das empresas. Portanto, tudo isso são fatores que estão... O mercado interno não reage ou está em recessão e, portanto, não anima todo este tecido de PMEs. Não consegue animar, que é muito dependente, é todo ele voltado para o mercado interno. Portanto, não se vê nenhum sinal de esperança. A programação e a reorientação em alguns aspectos do CREN, das verbas comunitárias, tudo isso pode ter um efeito positivo, não é de menorizar, mas não me parece que haja aí sinais de, verdadeiramente, uma mola ou uma alavanca decisiva para começarmos a crescer e a recuperar. Portanto, o ano 2013 será de continuação de recessão e, sobretudo, não se vislumbra ainda como é que pode haver uma inversão ao longo de 2013 que permita olhar para 2014 já com um olhar mais esperançoso. A não ser que haja investimentos voltosos na economia pelo lado externos. É a única possibilidade. O que tem havido até agora não é muito significativo. Precisamos de um euro milhões. Temos vindo a vender posições de empresas públicas, não é? Ou de capitais públicos. Temos vindo a vender. Tudo isso entra na economia, na economia portuguesa, mas vai logo para as contas, ao contrário do exemplo, para bater a dívida. Ao contrário da Irlanda, que conseguiu renegociar com a Troika, porque isto não constava no acordo original, e há uma parte das verbas que são alocadas para o investimento seria fundamental público. A construção de fundos, ou de um fundo, onde pudessem ser absorvidos ser parqueados essas receitas extraordinárias e que pudessem ser reinjetados na economia, financiando projetos estruturantes e importantes para a economia portuguesa. Não sendo assim... É pena que alguns governos consigam isso e que outros não. Professor, diga-me uma coisa. Que impacto é que tem este dado? A dívida pública portuguesa no próximo ano vai rondar os 124% do PIB. Está acima do valor em relação ao qual se começou a dizer que a dívida pública grega era insustentável. Sim. Que relevância é que este dado pode ter? Bom, para já tem um problema de... Um sinal positivo não é? Não é. Por outro lado, para a avaliação externa, vai pesar a avaliação que os nossos credores fazem. Porque o que está em causa é uma dívida muito elevada. Será que alguma vez vai ser paga? Isto, do ponto de vista do credor, é esse o problema, não é? E é muito simples desse ponto de vista. Por outro lado, nós temos esse grau de complexidade que há pouco falávamos, antes do programa, que é, além da dívida pública, temos ainda uma dívida do resto, digamos assim, das empresas, das famílias. Há uma dívida externa muito forte. E, portanto, tudo isso conjugado não augura nada de bom. É o mínimo que se pode dizer, não é? Portanto, não podemos esperar grande confiança internacional quando estamos a derrapar, quer na dívida, quer na... Mas um cenário de um haircut, neste momento, não é de excluir. Bom, seria vantajoso. Agora, os haircuts têm, provavelmente, até por causa do que se passa na Grécia, tem se calhar um custo político ainda maior. Eu julgo que o atual governo dificilmente tem credibilidade neste momento para poder negociar ou pelo menos carrear para a nossa economia algo desse tipo. Portanto, um perdão parcial de dívida dos credores. Teria que ser um governo, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com as condições de governabilidade. Teria que ser um governo que desse muita confiança de que, ao contrário do que se passou na Grécia, teria capacidade para continuar a executar o ajustamento, mas com condições de mexer na área estrutural. Porque o nosso problema, e os credores também sabem isso, nós não cresceremos sem tocar na área estrutural. E nós estamos muito mal desse ponto de vista. As reformas estruturais, já o discutimos aqui várias vezes, estão a patinar todas elas. Não é? Portanto, sem reformas estruturais, é difícil que o investimento se sinta confortável, o exterior para vir para cá, o interno também, o doméstico, tudo isso depende muito dessas reformas
e, portanto, não vejo aqui a grande razão para se estar otimista. Manuel Monteiro, este governo, o prazo de validade deste governo coincide com o fim da legislatura? Pode não coincidir. Eu penso que o governo, de facto, até pode ter poder formal, mas perdeu manifestamente a autoridade junto dos cidadãos. Os cidadãos deixaram de acreditar e deixaram, inclusive, de acreditar até no próprio Ministro das Finanças, porque a ideia que existia no cidadão comum é de que o Ministro das Finanças é uma pessoa rigorosa, que tem consciência de tudo aquilo que diz, de tudo aquilo que está a propor, e como o Raul há pouco e noutros programas tem sustentado, nós não nos podemos esquecer que o Governo veio dizer aos portugueses: nós vamos ter que passar aqui por um aperto, mas até 2012, finais de 2012, depois era 2013, agora é 2014, e nós não fazemos a mínima ideia. E essa questão é uma questão fatal do seu ponto de vista político para qualquer governo. E eu creio, dizíamos isso aqui há pouco, que a verdadeira crise nos cidadãos vai começar agora. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos até aqui são pormenores face àquilo que as nossas vidas efetivamente vão sentir. O anúncio da carga fiscal e os anúncios mais ou menos públicos da real situação económica e de tesouraria que o país tem, demonstra-nos que nós vamos ter um problema muito mais sério pela frente do que aquilo que tivemos até aqui. Dito de outra forma, se pensarmos que já passámos por um aperto grande, por cortes drásticos na nossa vida, eu penso que a partir de agora, e principalmente a partir de janeiro do ano que vem, as coisas vão ser, para as famílias portuguesas, para os cidadãos portugueses, de um modo geral, muitíssimo pior. E isso implica que nós tenhamos aqui uma perspectiva de esperança, não podemos deixar de ter, e perguntar-nos como é que sai disto. Em quê? Ouça, eu penso que há aqui questões... Como é que sai disto? Eu penso que há aqui questões objetivas. Uma delas, já lhe falei há pouco, de que a União Europeia, creio que está a ver muito mal o filme e que deveria ter políticas excepcionais para situações excepcionais. Primeira questão. Segunda questão, transparência. Qualquer governante, para ter a confiança dos cidadãos, deve vir. Eu lembro-me de um programa que havia, recordam-se, por certo, há muitos anos atrás na RTP, ainda só existia RTP em Portugal, do Sr. Milton Friedman com a mulher, chamada Liberdade para Escolher, em que ele aparecia com um lápis e uma folhinha de papel a fazer contas. São dos gurus do... Ouça, mas independentemente do Friedman, eu chamo à colação mais a imagem do que propriamente o conteúdo. A questão para mim é esta. Deveria existir um programa na televisão, na RTP, noutro canal qualquer, em que se explicasse aos portugueses taxativamente qual é a nossa situação. Quais são as receitas, quais são as despesas, onde é que estamos a gastar dinheiro a mais, onde é que estamos a gastar dinheiro a menos. Nós não podemos continuar a tratar os portugueses como crianças que não percebem a situação e não podemos continuar a tratar os portugueses naquela lógica que foi sempre conveniente à classe política, que era de ocultar a verdade para dar a entender aos cidadãos que qualquer coisa positiva não era porque isso pudesse acontecer, mas porque eu, político, é que lhe fiz a estrada. Fui eu, político, que lhe fiz a escola. E isso é fundamental. Transparência. Nós não temos transparência. Terceiro aspecto, o exemplo. A política do exemplo é uma política fundamental. Repare, quando se disse aos portugueses, ou uma parte considerável de portugueses, vocês vão ficar sem subsídios, depois veio a exceção para os da TAP, depois veio a exceção para os do CTT, depois veio a exceção para os da CP, depois veio a exceção para... Isso não pode ser. O exemplo pressupõe que, se todos vamos atravessar um problema grave, não há exceções. Não podem existir exceções só porque trabalha na empresa semipública ou semiprivada. Não pode haver. E o exemplo é fundamental. O governo não pode exigir, nem pode esperar adesão dos cidadãos se não der o exemplo. E o exemplo passa por coisas que podem ser menores e ridículas, sob o ponto de vista do orçamento, mas que são essenciais para que os cidadãos percebam que não são apenas eles que estão a apertar o cinto. Que não têm preço no plano moral. Raul, uma remodelação serve para alguma coisa? Eu julgo que
não direi que é a última coisa que resta ao Primeiro-Ministro, mas é, obviamente, um instrumento que o Primeiro-Ministro tem ao seu dispor e que eu penso que ele devia usar. Já? A curto prazo, não sei se já há um orçamento de Estado a ser construído, presumo eu, e, portanto, é uma opção do Primeiro-Ministro fazê-la antes do Orçamento de Estado. Parece-me que não a fará antes do Orçamento de Estado, porque o Orçamento de Estado hoje é dia 25 de setembro, o Orçamento de Estado tem que ser apresentado até dia 15 de outubro e, portanto, eu acho que a seguir ao Orçamento de Estado. Agora, é evidente que, independentemente da remodelação, o Primeiro-Ministro tem que dar um sinal de autoridade pública. Não é possível, eu já me referi a duas intervenções contraditórias do Primeiro-Ministro, uma na sexta-feira, uma intervenção dramática, onde disse está tudo perdido, foi o que ele quis dizer, e portanto temos que ir buscar 7% aos salários portugueses e simultaneamente para a economia não morrer, tirar 7% ao peso, ao custo do trabalho nas empresas, foi o que ele disse, e aquilo era definitivo, não teve aliás direito a perguntas nem respostas, porque tinha um jogo de futebol a seguir, todos nós conhecemos essa história, e ontem o Primeiro-Ministro veio dizer, no meio de uma reunião da Concertação Social, a dizer afinal tudo o que era possível em função da taxa social única vai ser congelado, se não absolutamente enterrado, e vamos então para os salários em sede de IRS. Isto é a realidade. Eu compreendo, a minha capacidade de compreensão ainda me permite chegar lá. O que eu começo a não ter capacidade de compreender é como é que o Primeiro-Ministro vive nesta turbulência em que o seu Ministro adjunto está exilado, o Dr. Miguel Relvas. Há 15 dias ou há um mês que a última grande intervenção era sobre um ovo de Colombo que ele tinha para a RTP. Depois foi ao Brasil entregar uns prémios ao Dr. José Maria Ricciardi e a outros portugueses relevantes na sociedade, no âmbito, obviamente, dos 100 anos de Portugal e do Brasil, do centenário. Nomeou um novo presidente para a RTP. O líder do partido da coligação diz que não há química. Não foi ele que eu disse, mas foi aqui o conhecido Dr. Manuel Monteiro, José Manuel Rodrigues, o madeirense, o líder do CDS Madeira, que diz que não há química entre os dois partidos. Não há química entre os dois partidos. Isso é uma linguagem de romance. Pô. Não, mas quer dizer, o romance tem... O romance é das formas de literatura mais interessantes agora. Mais nobres, não é? Mais nobres e permite muita liberdade. Agora, há limites para a brincadeira. E, portanto, eu acho que isto é uma brincadeira e acho que o Primeiro-Ministro tem, de uma vez por todas, e muito rapidamente, eu admito que seja a seguir ao Orçamento de Estado, aquilo que pôr a malta na ordem, ou seja, quem manda aqui sou eu, o meu Ministro das Finanças, o Dr. Vítor Gaspar, tem toda a minha confiança política, é preciso que ele o diga, não há Ministro das Finanças forte, sem uma cobertura absolutamente inquestionável do Primeiro-Ministro, e ela, nos últimos tempos, para mim, não é inquestionável. O meu secretário de Estado adjunto para a Troika, Dr. Carlos Moedas, tem toda a minha confiança política. É preciso que o Primeiro-Ministro... Porque não é inquestionável, Raul, a confiança política do Primeiro-Ministro. Tem sido titubeante. E além disso, me permite interromper, o único apoio expresso que o Ministro das Finanças obteve foi da Alemanha. Exatamente. Do Ministro das Finanças alemão. Exatamente. O que é um pouco bizarro. Quer nós queiramos, quer não, e as coisas são o que são. Tanto o Dr. Vítor Gaspar como o Dr. Carlos Moedas viveram 20 anos fora de Portugal. Independentemente dos seus modelos económicos, que não sei se existem, se não, eu acho que eles também governam muito a navegar ao vento, porque Portugal está intervencionado, isso tem que ser feito assim, mas quer dizer, tem que ter cobertura política, e a cobertura política só pode ser dada pelo chefe do governo. E o chefe do governo, nas últimas 2 semanas, disse 2 coisas absolutamente contraditórias. Ou seja, vamos resolver um problema que é um problema suplementar por esta via e, passado 15 dias, diz que o vai resolver por outra via. Em função de um problema constitucional que ele teve, que tinha conhecimento há vários meses, e de um problema político que eu julgava que ele não tinha. Ou seja, que ele tinha autoridade dentro de casa. É evidente que o CDS funciona aqui, é preciso compreender o Dr. Paulo Portes. O Dr. Pagão Félix veio dizer que funciona, com todo o respeito que eu tenho para o Dr. Pagão Félix, e é muito, e ele sabe que é muito, pessoal e institucional. Mas o Dr. Pagão Félix funciona aqui como
uma luz para o Dr. Paulo Portas. Houve aqui um problema. Quando o Dr. Bagão Félix disse isto não pode ser, a posição pública do seu Ministro da Segurança Social, Dr. Pedro Mota Soares, foi mandada às malvas, que é outro problema que está enquistado no Governo. Como é que sai daqui o Dr. Pedro Mota Soares, que é um ministro importante neste Governo, claro, que elogiou a medida tomada em função da taxa social única? Como é que sai daqui o líder parlamentar do CDS, o Dr. Nuno Magalhães, que disse, sim senhoras, muito bem, na sexta-feira depois da... Não é um imposto. Isto não é um imposto, mas agora é um imposto. Mas estes senhores acham que o povo é parvo? E a própria Ministra da Agricultura concordou. Mas a Ministra da Agricultura, como tem um ministério muito grande, deve-se ter perdido naquela constelação de problemas. Agora, estes não. Estes dois senhores não. Portanto, isto não é um problema do Dr. Paulo Portas, tem eleições autárquicas, tem um partido que tem o Dr. Bagão Félix, que tem compromissos políticos para gerir complicados, porque é o segundo partido da coligação. Este é um problema do líder da coligação, que é o Dr. Pedro Passos Coelho. E aqui não pode haver espaço para meias tintas face à situação do país estar intervencionado em termos económicos, financeiros e com a sua liberdade política limitada. Portanto, é lamentável que hoje seja o vice-chanceler alemão, haja alguém, é lamentável num certo sentido, mas haja alguém que venha dizer isto não é a Grécia. E de facto não é. Porque repare-se, quando o Primeiro-Ministro diz, e bem na minha opinião, que não podemos pôr para o lixo tudo o que se fez nestes últimos 15 meses, e bem, porque os portugueses fizeram muito, os portugueses pagaram impostos, os portugueses pagaram o IVA da restauração, os portugueses diminuíram a sua qualidade de vida de uma forma drástica e fizeram-no. Aumentaram a poupança. Aumentaram a poupança. Mas o Governo não mexeu na estrutura do Estado. Portugal, ou seja, os portugueses, é verdade, não. Portugal, ou seja, os portugueses conseguiram ir ao mercado, a taxa, ir ao mercado não é o regresso aos mercados que eu estou a falar, mas ir ao mercado a níveis que estavam antes da grande debacle do Dr. Fernando Teixeira dos Santos. Portanto, isto é um trabalho que não pode ser posto à rua pelas questiúnculas no interior de uma coligação governamental. Eu lamento dizê-lo. O Dr. Pedro Passos Coelho tem aqui um problema e tem uma responsabilidade perante o país. É dizer aos portugueses, quem manda no governo, qual é a sua confiança no seu Ministro das Finanças, que é fundamental, seja ele o Dr. Vítor Gaspar, e na minha opinião, Deus queira que continue a ser. Deve continuar a ser. Mas, enfim, isso é uma opinião muito pessoal, que eu reafirmo aqui, até prova em contrário. E qual é a sua relação de forças no interior com o partido de coligação? Esse é o déficit político que nós temos neste momento. Isso faz-se como? Faz-se de uma forma... Só há uma maneira de a fazer. É, de facto, alterar a lógica do governo, manifestar a sua autoridade, não autoritarismo. Há uma diferença entre a autoridade e autoritarismo. A sua autoridade no interior da coligação e dizer quais são os ministros em que ele confia. Isso é fundamental para o futuro próximo deste governo. Porque se isso não acontecer e se não houver resultados, ou melhor dizendo, se não houver resultados, nada disto funciona. Mas se isto não acontecer, não vai acontecer resultados. Isso é dramático. O Financial Times, o Wall Street Journal e a Alemanha, através do vice-chanceler e ministro da Economia, vieram dizer hoje aos portugueses aquilo que ponham ordem na casa, tenham juízo, nós estamos aqui porque nós acreditamos que vocês ainda não são a Grécia. Essa é a questão que deve presidir à decisão do Primeiro-Ministro. Até agora, sinceramente, não tenho visto isso. Temos um minuto para o final da nossa conversa, Manuel Monteiro. O Governo deve, de facto, o Primeiro-Ministro deve, de facto, remodelar o Governo? Parece-me evidente. Isso, sem margem para dúvida, se não o fizer, acabará ele próprio por ser remodelado. O professor Fernando Ribeiro Mendes. Bom, a remodelação do atual Governo, politicamente eu percebo a sua urgência, mas não altera nada do essencial, porque realmente o Governo não tem políticas setoriais bem definidas. Essa aqui é a questão, neste momento. E eu duvido que venha a ter, mesmo com novos protagonistas. Não estou a ver que na Justiça alguém possa vir fazer mais diferença do que a atual Ministra e por aí fora. De modo que a remodelação penso que será um compasso de espera. Creio que caminhamos rapidamente para uma situação, ou caminhamos talvez lentamente, não rapidamente, para uma situação em que se vai colocar a breve trecho a questão de um outro tipo de governo. Ou seja, esta legislatura não vai... Bom, pode ser no quadro da legislatura, à maneira italiana, pode ser noutro quadro qualquer, mas eu julgo que há muito... A probabilidade está mais inclinado para essa probabilidade parece-me em reforço. E quem é que seria o Sr. Monte, em português? Pois esse é um problema. Talvez seja o Dr. Vítor Gaspar. Ou o Dr. Carlos Costa, governador do Banco de Portugal.
É outra Mas possibilidade. isto é uma mera especulação que eu deixo aqui para a memória futura. Que também teve uma intervenção importante na crise dos últimos dias. Não sei rigorosamente nada. É mera observação. observação. Uma intervenção importante na crise dos últimos dias. Observação. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. Para a semana voltamos a olhar para a causa destas e eventualmente outras coisas. Até lá.